Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje, atendendo a um pedido de uma inscrita no canal, Daniele, lá de Fortaleza, que sempre acompanha esse canal. Um abraço a você, Daniele, e espero que você esteja aprendendo muito com os meus vídeos. E procure também outros meios de aprendizado, se você tiver tempo para buscar alguma casa que possa te ajudar também, é muito bom para que você possa trabalhar a sua mediunidade. Então, pessoal, atendendo o pedido de Daniele, lá de Fortaleza, o tema de hoje seria o peso na nuca. Pode ser interpretado como um sinal de sobrecarga energética, a presença de influências espirituais negativas como inveja ou ataque energético, ou uma manifestação de carga emocional. Alguns também associam a abertura de um centro energético, o chakra humeral. Para entender um pouco, cada situação é uma situação específica. Cada médium sente uma emoção específica. Então, quando eu estou no ambiente que eu começo a perceber que há uma energia negativa, eu começo a ficar inquieto. Meu corpo começa a ficar nessa inquietude, eu começo a perceber presenças no ambiente, como eu estou percebendo agora, nesse ambiente. Vocês vão ver, eu acho que em alguns vídeos, pessoal. Se sair, eu vi que não saiu ainda, mas sempre às vezes se sair alguma coisa eu vou deixar gravado. Que seria às vezes uma mancha que fica aqui, ou uma mancha que fica desse lado. Às vezes é imperceptível, eu consigo ver porque eu vejo além dos olhos físicos. E possa ser que saia realmente nos vídeos. Mas o que acontece? Quando há uma presença no ambiente, essa presença, ela às vezes não é uma boa presença, ela está com o energético um pouco denso, a gente sente esse peso. Como é que seria esse peso? O meu é como se fosse uma pressão. Dá uma pressão, uma tensão, uma angústia, uma sensação, quando isso não é muito bom. Na nuca, geralmente é quando você está, no meu caso, quando eu estou em algum ambiente que ele é carregado, que as pessoas estão energeticamente nervosas, perturbadas emocionalmente, e e começa a dar um esquentamento na nuca. Para mim é como acontece quando o ambiente é muito pesado energeticamente e eu começo a sentir esse peso na nuca, que seria essa irradiação, essa tensão desse ambiente, ocasionada por isso. Por quê? Porque muitas vezes nós temos os nossos chakras, que são o que nos alinham, e também os que captam muitas coisas pesadas. E atrás nós temos o chakra humeral, que este chakra é localizado entre o ombro e o pescoço. E às vezes essa tensão que a gente muitas vezes detecta na nuca pode estar relacionado ao chakra humeral, que fica nessa parte das costas. E a gente sente, é daí que a gente sente algumas tensões, é por isso que tem muitas pessoas que acumulam muito peso nos ombros. E esse peso começa a trazer uma densidade fluídica que não é boa para o médium. É por isso que o médium precisa estar em constante limpeza energética, de banhos, de ervas, banho de mar, banho de coisas que tragam positividade. Banho de boa positividade também, porque não adianta você tomar banho se o pensamento não manter-se positivo. Então, será mesmo que nada. A sobrecarga energética, visto como uma extensão do chakra da garganta, pode ficar sobrecarregado, resultando em tensão de sensação de peso na nuca. Veja que ele fala que pode, sempre essa questão, pode ficar sobrecarregado. E esse realmente acontece. Há muito tempo que eu estou no Espiritismo e eu nunca vi, hoje eu estou olhando aqui no computador, na internet, pesquisando um pouco sobre isso, e ele fala sobre o chakra nucal. Nunca ouvi falar desse chakra nucal, porque eu só conhecia os 7 chakras, e fora esses 7 chakras eu conheci o humeral, que fica nessa parte das costas. Mas, enfim, ele fala desse peso, desse chakra, que pode ser uma extensão do chakra da garganta, e pode estar sobrecarregado, ocasionando essa tensão na nuca. Vamos lá. Influências espirituais negativas. Pode indicar que se está a ser alvo de ataques energéticos, como inveja, pensamentos negativos, direcionados,
ou que está ou que se está a absorver a energia negativa de outras pessoas ou ambientes. Pode acontecer isso? Pode, no meu caso acontece. Quando eu chego no ambiente tem uma pessoa muito pesada, muito densa e minha nuca, essa parte das costas começa a pesar, começa a criar uma sensação ruim. Pode realmente estar também relacionado ao que ele fala aqui, essa tensão, essa coisa dos ambientes de pessoas também. Há cargas emocionais. O peso físico pode refletir um peso emocional, como traumas pesados, sentimentos não resolvidos ou responsabilidades não suas, que se manifestam como tensão no corpo. É aquela questão, eu gravei até um vídeo sobre o corpo fala. E no corpo fala, eu gravei lá um vídeo sobre a coluna. A coluna é justamente aquelas pessoas que carregam excesso de peso a mais que não são pesos delas. Ela tende a ser uma pessoa mais mãe, mais cuidadosa, mais, sabe, aquela coisa que se sobrecarrega para ajudar o filho muitas vezes e muitas vezes pega essa carga dele. E assim é o médium. O médium, dependendo da situação, que ele possa se envolver emocionalmente com a energia da pessoa, ele puxa essa energia para si, ocasionando pesos nas costas, na nuca, nos ombros. Isso é um fato, porque o médium é uma esponja em si, ele já capta muita energia, ele sente. Então o que ele tem que fazer é aprender a se defender dessas energias negativas, dessas energias dos ambientes, que é muito difícil, pessoal. Mesmo a gente fazendo técnicas, às vezes nós somos atacados, sim. Então, o principal a fazer é aprender as técnicas. Com o aprendizado das técnicas, por exemplo, lá no vídeo eu ensino a técnica de como criar um campo de proteção espiritual. Esse campo de proteção, ele vai criar essa egrégora positiva sobre você. Você vai chegar nos ambientes e vai pegar uma carga muito menos densa ou não vai pegar carga nenhuma, porque você está aprendendo a criar esse campo de proteção no seu corpo. O que eu digo é que ele pode criar uma total proteção ou pode criar uma parcial proteção. Por quê? Porque nosso pensamento, pessoal, é o que vai influenciar nessa técnica, nesse fortalecimento energético. E se a nossa mente não estiver muito boa, que com a nossa agitação diária, com as coisas, com os acontecimentos, com os problemas, muitas vezes não temos essa força para lembrar sequer de utilizar uma técnica antes de entrar no ambiente. E é por isso que a gente se suja muito. Eu procuro sempre fazer a oração quando eu entro no carro para sair de casa. Eu já vou sair de casa, já vou fazendo aquela oração. Então, quando entro no carro, sempre peço a Deus, agradeço pelo dia, agradeço por mais um dia de aprendizado. E assim será, e assim você torna um hábito de agradecer, de pedir proteção, de sempre estar positivando a sua ação em vida. Então a probabilidade de você pegar as cargas energéticas e virais é muito menor. Nós estamos num momento denso na atualidade, em que eu estou gravando o vídeo de uma epidemia gripal. Muita gente pegando gripe. E esse período de epidemias, a gente tem que se fortalecer mais ainda. Mais ainda fortalecer. Porque existem muitos vírus que não tem como você se livrar. Você pode evitar, você pode passar álcool, você pode fazer o que for. Mas o que vai proteger você de tudo isso também será o seu pensamento. O álcool ajuda. Os medicamentos ajudam. Você toma alguma coisa para evitar, beleza, você está ajudando ao seu corpo, mas você tem também que ajudar o seu espírito, bons pensamentos, para que nada consiga uma brecha para entrar. Veja que é muito importante isso. E esse peso na nuca, pessoal, ele pode aumentar dependendo da sua ação, da sua intensidade. Por que eu digo da sua ação? Porque se você não aprender, porque se você não tiver logo uma iniciativa rápida de começou a sentir, pronto, vou começar aqui a criar um campo de vibração para que essa energia não entre totalmente na minha matéria. O que é que eu faço? Quando eu começo a sentir esse peso, aí eu já começo a colocar aquela técnica do timo,
crescendo aquela estrela íntima que tem dentro no meio do peito, eu começo a fazer aquela técnica de aumentar essa vibração, de aumentar esse campo. Quando você começa a fazer essa técnica de aumentar, você sente como se fosse seu corpo inflando. Nesse momento eu estou fazendo essa técnica. Então eu coloco essa técnica e ela vai aumentando e eu sinto como se a energia estivesse crescendo. Essa energia vai crescendo e você tem um campo maior de proteção. Então essa técnica vai te ajudar a desenvolver, porque vai aumentando esse grau de capacidade, de extensão energética sobre o seu ser. Pessoal, é uma pressão tão ruim que só sabe quem sente realmente. Muitas vezes fica só naquela angústia, sabe? Você sabe que tem alguma coisa que está interferindo você sente uma nuca, você sente um peso leve, você sente uma leve pressão na nuca. Muitas vezes nem precisa ser uma dor forte. Muitas vezes é uma sensação muito ruim. Aí essa sensação leve é porque você não ainda entrou em contato total com não permitiu essa invasão energética. Porque por algum motivo você está bem, está equilibrado e essa sensação fica só pouco perceptível, fica como se fosse uma coisa bem longe, está ali. Você sabe que tem uma coisa que está acontecendo, mas não consegue captar, porque você, graças à sua positividade, você não permite que ela chegue com mais intensidade até você. Então é isso, pessoal, um vídeo bem breve para explicar a Daniele e a todos sobre o que seria o peso na nuca. Vamos lá, o que fazer, o que ele recomenda, o que fazer diante desse sintoma? Se você sente o peso persistente na nuca e busca uma abordagem espiritual, considere as seguintes ações. Busque autoconhecimento, reflita sobre as emoções que você tem guardado e as situações estressantes que tem enfrentando. Limpeza e proteção energética. Use técnicas que eu acabei de falar, técnicas de proteção como meditação, visualização, para fortalecer seu campo energético, que eu acabei de falar também. Pratique o perdão, libertar o controle, perdoar e confiar são passos essenciais para curar pesos emocionais. É muito importante isso aqui, de quando você tem mazelas espirituais no seu ser. Por exemplo, você tem raiva de alguém, você não perdoa. Essa simples ação de não perdão, você não consegue captar boas energias, você não consegue manter no seu corpo bons pensamentos, porque há uma densidade energética causada por você, que é negativa, pelo ato de você não perdoar. Porque o ato de não perdoar, ele vai prejudicar somente a você, não é o outro, é somente a você, pessoal. É isso. Busque perdoar sempre. Vamos lá, cuide do físico. Não ignore os sinais de seu corpo. Exercícios suaves, como yoga, podem liberar a tensão acumulada na região. É importantíssimo. Veja que a meditação também é muito importante. Yoga, meditação, qualquer coisa que possa te trazer equilíbrio. Isso é essencial para você. Procure também ajuda médica. A interpretação espiritual não deve substituir acompanhamento médico. Se o sintoma persistir, é fundamental procurar um profissional de saúde para descartar causas físicas. É o que eu sempre falo. Quando você busca fazer exames normal, nesse exame não saiu nada, não está tudo ok, beleza, aí você vai vendo que a causa é espiritual. Se você procura entender a causa espiritual, que está tudo bem, você não está entendendo nada, você não está captando nada, não tem nada de que você veja que possa prejudicar, pode ser causa material, realmente, alguma coisa física que está acontecendo, porque sentimentos e emoções passadas passam para a matéria e ela se firma, ela passa a ser densificada na matéria, porque são coisas que você alimentou lá atrás, como um ódio de alguém, uma mágoa de alguém. Aquilo que você alimentou há 30, 40 anos atrás, ele pode estar no físico hoje. Então, se você não cuidar agora do físico, você não pode, lógico que você tem que cuidar do perdão, tem que se libertar daquilo que você está sentindo. É muito fácil hoje achar na internet profissionais falando sobre emoções trazidas por partes do corpo, o que cada parte do corpo quer trazer para você, o que cada órgão quer trazer. Existem muitos profissionais que ajudam muito a gente nesse sentido, é só buscar que você vai encontrar muitas coisas na internet. Então, pessoal, só não se cura hoje, só não vive melhor
Só não vive bem e melhor quem não quer. É só procurar. Poxa, se eu tenho essa causa no meu corpo, eu vou tentar saber o que é essa causa. Tentando saber o que seria essa causa, eu vou tentar melhorar meu pensamento. Se meu pensamento não resolveu, aí eu vou procurar a causa, eu vou procurar um médico para entender o que seria. É isso, é entender, é buscar, não ficar parado esperando a coisa piorar. Então é isso que eu quero deixar nesse vídeo de hoje. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.